Olá pessoal, sou o professor André Fontinelli, falo aqui diretamente do QG do Enem. Trouxe mais uma questãozinha para vocês aí no QG Resolve. Dá uma olhadinha aqui no slide comigo, por favor. É uma questão sobre trigonometria, sobre a função cosseno. Está aí o enunciado, ó. Um satélite de telecomunicações, T minutos após ter atingido sua órbita, está a R quilômetros de distância do centro da Terra. Quando R assume seus valores máximo e mínimo, diz-se que o satélite atingiu o apogeu e o perigeu, respectivamente. Suponha que para esse satélite, o valor de R, em função de T, seja dado por essa formulinha aí que você está vendo aí embaixo. Um cientista monitora o movimento desse satélite para controlar o seu afastamento do centro da Terra. Para isso, ele precisa calcular a soma dos valores de R no apogeu e no perigeu, representada por S. E a pergunta é, o cientista deveria concluir que periodicamente S atinge o valor D. Então, bom, gente, em primeiro lugar, para você entender aí qual é a situação, o desenho é mais ou menos o seguinte. Você supõe que, vou botar aqui a canetinha, supõe que você tem a Terra aqui assim, e tem um satélite orbitando a Terra. Então, para cada instante de tempo, o satélite tem uma distância diferente em relação ao centro, né? O que a questão está dizendo é que tem um certo momento em que essa distância é a menor possível e tem um outro momento em que a distância é a maior possível. Quando a distância é a menor possível, você tem o perigeu. E quando a distância é a maior possível, você tem o apogeu. E o que a questão está perguntando aí é quanto vale esse S, que é a soma dessas duas distâncias. Você tem que ver quando é que essa distância aí que está sendo medida por esse R é máxima, quando é que ela é mínima, e depois somar esses dois valores. Pois bem, se você olhar aí na fórmula, dá para ver que quase todos os termos dela são constantes. Esse 5.865 está fixo, isso nunca vai mudar. Esse 1 está fixo, esse 0,15 está fixo. O único termo que é variável nessa fórmula é esse cosseno, né? Como para cada tempo o cosseno assume um valor diferente, por consequência, o R assume um valor diferente. Então, a variação dele, do R, está diretamente relacionada à variação do cosseno. Só que tem um detalhe aí que é o seguinte, o cosseno está localizado no denominador dessa fração, né? Então, tem uma relação de inversão aí entre os valores, no seguinte sentido, quanto menor for o cosseno, maior vai ser o R, e vice-versa, né? Então, o R é máximo quando o cosseno é mínimo, e o R é mínimo quando o cosseno é máximo. E aí, a parte mais importante da questão é a seguinte, galera, lembrar que qualquer que seja o ângulo, o cosseno está sempre compreendido entre menos 1 e 1. Significa que o cosseno mínimo é menos 1, e nesse caso o R é máximo, e o cosseno máximo é 1, e nesse caso o R é mínimo. Então, o R mínimo acontece quando o cosseno é igual a 1, dá 5.865 sobre 1,15. Essa conta aí, galera, dá 5.100. E o R máximo acontece quando o cosseno é menos 1, que é o menor possível. E aí a conta dá 5.865 sobre 0,85 e o resultado é 6.900. Quer dizer, o S que está sendo pedido aí, né, respondendo a pergunta, o S que é a soma da maior com a menor distância, dá 5.100 com 6.900, portanto, 12.000. Aí a resposta do problema, voltando lá, o gabarito seria a opção B. Então tá aí, pessoal, essa foi mais uma questão do QG Resolve. Espero que vocês tenham aproveitado. Tem várias outras questões aí gravadas por todos os professores da equipe. Então deem uma olhadinha lá. Um abraço e até a próxima.